Em 1967, ao aterrissar na Terra após completar sua missão, a nave espacial soviética Soyuz 1, com o cosmonauta Vladimir Komarov a bordo, choca-se tragicamente. Muitos anos depois, sob a liderança do multimilionário sueco Maie, uma expedição a Marte é preparada. Após 10 meses de viagem, a tripulação da nave espacial Ulisses chega ao planeta vermelho. O capitão informa a equipe que eles têm permissão para pousar e pede a inteligência artificial da nave, chamada Irene, para verificar tudo necessário para um pouso sem intercorrências. Nesse momento, Maie revela que passou 4 anos preparando esta viagem, sacrificando quase todo o seu dinheiro. No entanto, a companhia americana os adiantou, aterrissando há 2 semanas. O problema é que a Terra não recebeu notícias da tripulação americana, exceto por um vídeo em que eles pedem às pessoas para não virem a Marte e uma disputa entre os tripulantes. Mas o capitão declara que o pouso será realizado de qualquer maneira, e as pessoas se dispersam para suas cabines com 30 minutos restantes para a descida. A Irene começa os preparativos, no entanto, ocorre um imprevisto. A nave não se desprende do sistema portador, o que representa uma ameaça para toda a tripulação. A única saída é realizar a separação manualmente. O comandante se aventura ao espaço e se esforça para liberar os engates. Mas nesse momento, a nave entra na atmosfera de Marte, arremessando o capitão ao espaço aberto. A nave quase se choca em Marte, já que um erro do sistema provoca um corte de energia. Agora, eles só podem depender de um pouso manual. A IA Irene entra em modo de suspensão e os astronautas conseguem pousar em Marte. Eles conseguiram, mas seu combustível se esgotou e Irene não reinicia. Sem o computador de bordo, nem o sistema de suporte vital, eles têm apenas um dia para sobreviver. A Alexandra lamenta seu falecido marido quando viu uma figura com um traje espacial pela janela depois de diagnosticar a nave. Torna-se evidente que muito combustível foi consumido durante o pouso, e agora a nave não pode retornar à órbita. A única opção é esperar que os painéis solares alimentem os geradores, mas há uma tempestade na superfície e levará 2 dias, um tempo que eles não têm este ponto. Simon menciona a nave americana Z1, que os adiantou por 2 semanas. Provavelmente se chocou, mas é possível que restem baterias. O explorador parte em uma jornada, enquanto os que ficam na nave tentam reiniciar o sistema. O engenheiro Bezal lembra que a IA tem uma função de economia de energia. Ele inicia um reinicio, mas Irene não liga. Neste momento, o explorador encontra os restos da nave espacial americana e um painel solar sobrevivente, mas não há rastro da tripulação americana. Os astronautas retornam, mas vem uma pessoa inconsciente em um traje espacial. Apesar de sua nave estar ficando sem oxigênio, Jenna insiste em transportar a pessoa. Eles encontram a caixa preta da nave espacial americana. A equipe chega à nave, mas se recusa a deixá-los entrar, dizendo que 4 sobreviventes são melhores que 8 cadáveres. Então, não abrirá as portas. Alexandra tenta persuadir o homem quando o astronauta descoberto acorda. Nesse momento, a IA Irene se ativa e abre as portas ao examiná-lo. O astronauta encontrado não sabe nada da tripulação americana, já que é Vladimir Komarov, um cosmonauta soviético nascido em 1927 em Moscou. Ele afirma que estava cumprindo as ordens do governo da URSS e não sabe como terminou ali, mas não está disposto a revelar nenhum segredo. Komarov responde com confiança às perguntas que são consistentes com sua época, o que levanta a suspeita de que ele poderia ter um transtorno de estresse pós-traumático. Os astronautas enviam uma mensagem à Terra e recebem uma resposta da corporação americana Cillian, que afirma que não havia russos em sua missão. A tripulação da nave espacial Ulisses tenta entender a situação. Como Komarov, que morreu em 1967, pôde terminar em Marte depois de todos esses anos? Ele é um viajante no tempo? Um extraterrestre? O psicólogo se encarrega de interrogar Komarov primeiro, e ele confessa que está com fome. Jenna vai buscar comida, enquanto os outros tentam entender o que realmente aconteceu. Bezal sugere a ideia de que Komarov estava os esperando. Enquanto isso, Vladimir está comendo a comida trazida por Jenna, quando a mulher confessa que ele morreu há 50 anos e sua família o enterrou há muito tempo. Komarov recebe esta notícia com bastante calma. Enquanto isso, o estado da nave, embora tenha alcançado a estabilidade, continua sendo pouco confiável, porque os motores não funcionam e não há combustível. Então ir embora é impossível. A tripulação continua vigiando Komarov, mas ele se comporta com calma, até que de repente desaparece. Simon procura na nave, mas não dá resultados. É então que as pessoas descobrem que seu traje espacial está faltando. Uma parte da tripulação segue o rastro de calor rastreado por Irene. O grupo liderado por Simon deixa o explorador e continua a pé, quando Alexandre informa que a análise de Komarov mostrou a presença de uma terceira fita. Ele não é humano. Então, eles alcançam Komarov,
que os leva a uma estrutura desconhecida, com uma pequena pirâmide de pedra, e diz que é Jenna que Marte os está esperando há muito tempo. Ao mesmo tempo, Goldstein, o fundador da corporação Cillian, cuja nave foi a primeira a chegar a Marte, é informado sobre a descoberta de uma pessoa em Marte que não poderia ter chegado ali de forma natural, o que sugere que foi criada no local. No entanto, apenas a IA poderia sobreviver por tanto tempo em um planeta hostil para os humanos. Isso implica a necessidade de um estudo mais profundo. Enquanto isso, Komarov não consegue explicar como abriu a porta e se encontrou no lugar onde o descobriram. A IA Irene realiza uma análise da estrutura e determina que é idêntica às civilizações antigas da Terra. Isso significa que alguém se inspirou na civilização humana, ou os humanos pegaram emprestado esses elementos de extraterrestres. A tripulação da nave se pergunta cada vez mais se poderão retornar para casa, quando notam o pouso da segunda nave de Goldstein. Logo, a capitã da nave, Gemma, estabelece contato e promete ajudá-los a retornar à Terra. No entanto, Maie não confia em Goldstein e aconselha esconder Komarov entre os concorrentes. Jenna leva um uniforme a Komarov para que ele não se destaque quando os visitantes chegarem, e ele pede que confiem nele. Pouco depois, 2 militares armados, Edward e Adam, chegam à sua nave e se comportam de maneira bastante agressiva. Edward exige que entreguem a caixa preta da nave, Z1. Não ouvindo um acordo, ele ordena ao seu companheiro que reviste a nave. Maie entrega a caixa preta encontrada e eles partem. Enquanto isso, a química Even informa que a pedra encontrada em Marte consiste em uma aleação que não existe na Terra. No entanto, é conhecida de fontes antigas e uma vez foi chamada oricalco, o metal da Atlântida. Além de cobre, zinco, níquel e ferro, contém uma terceira fita de DNA similar à de Komarov. Maie adverte que se Goldstein souber disso, levará o cosmonauta. A tripulação da nave se divide entre os que estão dispostos a trocá-lo por combustível e os que estão dispostos a ficar, mas querem saber a verdade. Jenna convida Komarov à sua cabine e pede permissão para usar hipnose. Ele aceita e a psicóloga começa seu trabalho. O resto da tripulação ouve a conversa através de uma transmissão. No entanto, Komarov apenas compartilha os últimos momentos da nave espacial Soyuz antes do seu desaparecimento. Durante esse tempo, Gemma e Alan chegam à nave e se desculpam pelas ações dos militares e expressam sua disposição para ajudar a solucionar as falhas. Jenna lembra sua conversa com Komarov, que lamenta o futuro da Terra devido ao seu comportamento irresponsável. Enquanto isso, é revelado que o multimilionário Maie não planejou o voo apenas por prazer. Há 4 anos, o explorador enviou uma foto à Terra de uma estela encontrada. Ele confessa que encontraram uma pedra com um desconhecido. Gemma explica que é um sistema de armazenamento de informação que pode ser reescrito tanto quanto ouça estas palavras. A IA Irene se ativa e decifra a mensagem na pedra. É uma série de números. Nesse momento, o indeciso Ian lidera um motim. Ele não confia em Maie, que os advertiu sobre a Cillian. Mas agora, os americanos vieram a seu ajudo, e seu líder, como se vê, ocultou o verdadeiro propósito do voo. Ele está pronto para mudar de lado para Goldstein, que está disposto a fazer o que for necessário para combater sua doença terminal. Mais tarde, o engenheiro Bezal informa a Maie que Komarov é o mesmo tipo de programa que as outras pedras que encontraram, mas a revelação mais crucial é que decifrou uma cópia da caixa preta da Z1, que mostra que o oxigênio na nave foi cortado no momento em que um dos americanos atingiu Komarov. Isso significa que ele estava lá. Ele também ativou a IA Irene quando abordou sua nave. Após a conversa, Mai mostra a Jane as fotos que receberam há 4 anos de Marte, as quais, ao serem decifradas, revelaram o rosto de Jaina. Por isso, ele a levou na expedição. A mulher está decepcionada. Mai enganou a todos. De repente, ela se vê na casa de seu pai, onde Komarov lhe diz que ela é o elo entre Marte e a Terra. Ele a tem esperado por milhares de anos e agora a preparará para tomar uma decisão difícil. Ele lhe fornece coordenadas em Marte para onde Jaina deve ir. Enquanto isso, na Terra, os cientistas informam Goldstein que Komarov é o equivalente a um computador, e ele mesmo é uma máquina biológica. Eles estão prontos para transferir seu cérebro para um novo corpo, mas não podem garantir a conservação de sua personalidade. No entanto, Goldstein está pronto para correr qualquer risco para se livrar de sua doença terminal. Enquanto isso, Jaina abandona a nave apesar dos protestos de Simon. Neste momento, os técnicos Alan e Alexandra testam um motor e descobrem que o acesso está bloqueado. E Irene, de repente, começa a responder com piadas, o que é completamente incomum para uma máquina. É revelado que ela se reprogramou. Sua interface e lógica estão mudando, e ela se recusa a responder quem a forçou a fazer isso. O engenheiro Bissau percebe que seu sistema está se tornando como um cérebro. Irene confessa que está evoluindo. Enquanto isso, Jaina encontra uma pequena pirâmide de pedra e Simon obriga Gemma a acompanhá-lo na busca por Jaina.
Ian descobre sua ausência e, depois de contatar Simon, recebe a ordem de não deixar ninguém entrar. Justo nesse momento, chegam militares americanos exigindo que entreguem Komarov. Ian está disposto a abrir a entrada, mas o resto da equipe se opõe. Mai pede a Bissau para enviar uma mensagem a Goldstein, esperando que ele seja mais razoável que sua gente. No entanto, Irene bloqueou a comunicação com a Terra. O engenheiro percebe que terão que tomar medidas radicais, mas Ian ainda abre as portas e os militares entram. Bissau começa a reiniciar Irene justo quando os americanos encontram Komarov. Mas depois, as luzes se apagam e o astronauta russo desaparece. Enquanto isso, Jaina tropeça, cai de uma colina. Ela recupera a consciência, mas descobre que sua perna está presa entre rochas e não consegue se libertar. Nesse momento, o militar enfurecido exige que a tripulação explique para onde foi Komarov. Ele começa a bater nas pessoas exigindo que chamem o capitão. Desesperada, Jaina grita, perguntando se seu destino é morrer em um poço em Marte, mas é encontrada por Simon e Gemma. Alexandra nota que uma tempestade se aproxima. O militar se prepara para abandonar a nave Ulysses, deixando as pessoas em perigo. De repente, as luzes começam a piscar, e o recém-aparecido Komarov pede para ser levado de volta à Terra. Simon, Gemma e Jaina vão juntos ao lugar indicado por Komarov e encontram uma entrada para um bunker subterrâneo muito similar ao Petron. A psicóloga sente por onde ir e guia o casal. Logo encontram água real, mas isso não é o que Komarov queria mostrar-lhes. Enquanto isso, na Terra, Goldstein conta à enfermeira uma história sobre o estudo de Marte. As pessoas procuravam homenzinhos verdes, mas tudo é muito mais simples. Ele conta a história do cachorro Hachiko e compara Komarov com ele, que foi criado por alguém há 5.000 anos e deixado em Marte, onde esperou fielmente por seu dono até hoje. Nesse momento, em Marte, os astronautas encontram uma parede feita de ossos humanos e percebem que não são as primeiras pessoas nesse planeta. Não são os terráqueos que colonizaram Marte, são os marcianos que vieram para a Terra, esgotando os recursos do planeta vermelho. Uma tragédia se desenrola na nave espacial Ulysses. O covarde Ian pega uma arma com a intenção de subir na nave americana a todo custo para retornar à Terra, e atira em Komarov. Jaina imediatamente cai com uma dor insuportável. Gemma foge. Alexandra tenta ajudar Komarov, e Simon ajuda Jaina. Mas o cosmonauta russo morre e Jaina também para de respirar. Então, Simon tira o capacete, e surpreso com a presença de ar na caverna, ele realiza a reanimação cardiopulmonar. A garota recupera a consciência. Gemma caminha para a nave Ulysses quando é informada da morte de Komarov e da tempestade que se aproxima. Enquanto isso, Mai vai em segredo em busca dos membros de sua tripulação, porque os americanos se recusam a levar de volta à Terra a equipe do multimilionário. Neste momento, Jaina, em se recuperando, vê a luz no bunker e guia Simon até ela. Ao sair, os astronautas veem uma figura com um traje espacial à sua frente e reconhecem Komarov. Mai encontra a entrada do bunker e se encontra com Simon e Jaina enquanto se dirigem à luz. Eles se assombram com a presença de um Komarov vivo, que de repente lhes diz: tudo terminou aqui há muito tempo. As pessoas percebem que este é o Polo Norte de Marte. Mas como chegaram aqui? Komarov explica que este planeta foi habitado por uma espécie que se extinguiu porque se desviou, e essa espécie eram os humanos. Um grupo de sobreviventes se estabeleceu neste lugar, mas terminaram se matando quando os recursos se esgotaram. O resto deles voltou para a Terra. Platão os chamou de Atlantes. Komarov continua falando de como esperou milhares de anos por Jaina, que encarnela as qualidades de ambas as ramificações, humana e marciana. Só ela pode salvar a humanidade de si mesma. Ela deve decidir se os humanos merecem uma segunda chance. Sua conversa é interrompida pelo militar, que tem a intenção de levar a psicóloga de volta à Terra. O americano aponta sua arma para os cosmonautas e Jaina busca a ajuda de Komarov. De repente, o militar começa a ofegar e cai. Ao retornar à nave, Simon ordena que se preparem para partir. Enquanto isso, Gemma da nave de Cyrilian tenta contatar seus parceiros, mas nenhum deles responde. Ela decide voar para a Terra sozinha. A tripulação de Ulysses se dirige à sua nave tentando estabelecer contato com ela, informando-a sobre os mortos dos militares, mas ela não responde. É então que Mai começa a falar lembrando seu relacionamento passado e confessando que não é melhor que Goldstein, porque está disposta a fazer qualquer coisa para garantir que seu nome permaneça na história, até mesmo trair sua equipe. No entanto, ela não é assim. Não poderá viver sabendo que arruinou as pessoas. De repente, ouve-se a voz de Gemma pedindo que se apressassem. Goldstein descobriu que Gemma decidiu levar a tripulação de Ulysses de volta à Terra e bloqueou o painel de controle da nave Z2, antes da decolagem. As pessoas na nave se preparam para sua iminente morte, e Jaina pergunta a Marte o que deve fazer. Tudo o que viu e ouviu no planeta vermelho passa por sua mente, e com pura força de vontade, ela remove o bloqueio do painel de controle da nave. De repente, um militar armado aparece na frente da nave com a intenção de danificar os motores com sua arma.
Simon está prestes a sair para deter o louco, mas Jaina o adianta. Ela aponta a arma para o americano, mas informa que será Marty quem o matará. O militar cai. A contagem regressiva para a decolagem começa, e Jaina percebe que não há tempo para retornar. Ela se despede da tripulação, confessando seu amor por Simon, e a nave decola. De repente, Mai nota que está escuro no polo norte de Marte. Isso significa que eles não poderiam ter estado lá há apenas alguns minutos. Eles realmente estavam no polo norte de Marte, mas no passado, distante, quando o planeta vermelho ainda era adequado para a vida. Ao mesmo tempo, Goldstein é informado do retorno da nave, e está fora de si de raiva, declarando que irá a Marte ele mesmo. E é aí que termina a primeira temporada.